Olá, boa noite. Boa noite, minhas fadas. Quem for entrando já vai confirmando se está me vendo e me ouvindo bem, por favor. A Ju já estava contando os minutos. Gente, eu nunca tinha comprado essa água aqui, sabor melancia. Vocês já experimentaram? É uma delícia. Nada a ver com o assunto, mas precisava compartilhar isso com vocês. E hoje nós vamos falar sobre técnica. Já estava na hora de falar sobre técnica aqui. Fazia um tempinho que a gente estava falando mais dos bastidores do atendimento, criação de conteúdo e assuntos mais de desenvolvimento pessoal. E fazia um tempinho já que a gente precisava falar sobre técnica também. E hoje eu quis trazer um tema que ele é bem polêmico e eu sei que é um tema que existem muitas controvérsias sobre ele. Porém, eu tenho uma audiência que acredito que você que esteja aqui pensa dessa forma, que entende que não tem como entregar um trabalho de excelência em 40 minutos, 1 hora. Então, a minha audiência ela já costuma ter um nível de consciência que faz com que ela compreenda que um cílios de excelência mesmo no atendimento, ele vai levar 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Então, o tema dessa live, ele é muito mais sobre pontos onde você pode perder tempo. Então não é uma live na questão de fazer com que você seja mais rápida, porque eu sei que vocês têm consciência do quanto tempo um trabalho bem feito demora. Sei que vocês têm essa consciência. A Brenda já comentou aqui que com certeza. Mas eu quero trazer um conteúdo mais pra gente passar um pente fino sobre onde você pode estar perdendo tempo e também o quanto você realmente compartilha com a sua cliente, o porquê você demora. Por que eu estou falando isso? As leges que defendem, e elas estão corretas em defender o que elas acreditam, um trabalho mais rápido, um cílios que pode ser entregue em 1 hora, elas têm muita clareza do benefício disso, e eu vejo que a maioria faz questão de mostrar os benefícios de ser rápida para a cliente. Em contrapartida, todavia, eu noto que do outro lado do mercado, onde existem lashes que, assim como eu, possuem uma entrega mais demorada, isso gera uma certa dor para elas. Então, elas têm medo de falar sobre o tempo que o procedimento demora, têm medo de mostrar isso para a cliente. Então, eu quero trazer sobre isso também, porque eu percebo que pode ser um problema e pode estar fazendo com que você não atraia tantas clientes quanto deveria. O que é importante entender também? Essa questão de tempo do procedimento não é algo atual. Eu estou há 10 anos no mercado de extensão de cílios e quando eu trabalhava com tufo já se existia uma cobrança sobre o fato de ser mais rápida. Quando eu trabalhava com tufo, as outras profissionais, elas levavam uma média de 20 minutos, 30 minutos, no máximo 40 minutos. Nessa época, eu já demorava 1 hora, 1h20. Então, já se existia nessa época uma cobrança em relação ao ser mais rápida. Conforme o mercado foi evoluindo, fui fazendo as minhas especializações, principalmente quando eu comecei a trabalhar com volume russo, pensa, inicialmente eu demorava ali 5 horas para entregar um volume russo. Então, eu tinha 2 opções. Ou eu desistia da técnica pelo fato de que era algo demorado, ou eu fazia com que a demora se revertesse ao meu favor. Então, eu trazia para as minhas clientes que o trabalho que eu entregava não eram os cílios, era uma obra de arte e que era uma entrega tão minuciosa e tão detalhada que era como ter uma obra de arte sendo esculpida no olho dessa cliente. E na época eu trazia muito conteúdo dos bastidores mostrando por que o trabalho demorava. Então eu mostrava como era minuciosa fazer a minha montagem do meu fan, como era minucioso o isolamento, por que era importante separar fiozinho por fiozinho. Então que era um trabalho de fato
tão detalhado, mas tão detalhado que justificava o tempo que eu demorava e eu fazia com que a minha cliente soubesse que ela ia ter o melhor sono da vida dela. Então, aquele momento, ao invés de se tornar algo que seria um transtorno ou algo extremamente ansioso para minha cliente estar ali, era um momento de autocuidado, de descanso, onde ela realmente ia ter o olho dela exposto ao melhor trabalho que ela poderia receber na vida dela. E isso fez com que a questão do tempo não fosse um problema. Elas já vinham conscientes do quanto demorava e, pelo contrário, elas passaram a admirar como algo podia demorar tanto, porque era muito bem feito. Obviamente, com o tempo, eu comecei a ficar mais ágil no volume russo, foram surgindo os aceleradores de secagem, que facilitaram muito no procedimento. Hoje a gente também tem a Magic Tape, que facilita muito no procedimento. E eu fui naturalmente reduzindo esse tempo de forma consciente. De 5 horas eu passei a demorar 2 horas e meia, 3 horas. E aconteceu um efeito contrário. Vou pegar a água aqui só um minutinho. E aconteceu um efeito contrário. As minhas clientes estavam tão acostumadas com uma colocação demorar 4, 5 horas, que quando eu passei a demorar 2 horas e meia, 3 horas, elas passaram a ter a falsa impressão de que eu já não estava caprichando mais. Olha só que interessante, como assim? Ela demorava 4, 5 horas, agora ela demora 2 horas e meia, 3 horas, então ela já não capricha mais tanto quanto antigamente. Olha o poder de você trazer uma impressão para sua cliente, você se posicionar conforme o seu trabalho. Por quê? O que a gente vê hoje? O contrário. Muitas profissionais têm dificuldade de falar do tempo do procedimento como se isso fosse um problema, quando na verdade você pode transformar isso em uma vantagem, desde que esteja alinhado com aquilo que você defende ou acredita. Então, uma leste que promete uns cílios em 40 minutos e 1 hora, ela está errada? Não, ela não está errada. É o trabalho dela. Errado está quem se paralisa diante daquilo que faz mais sentido para o outro. Eu já acho um absurdo eu demorar 2 horas e meia porque elas sempre reclamam. Percebe que o fato de hoje ter tantas e tantas clientes reclamando da demora do procedimento é porque quase 100% das profissionais, com exceção das minhas alunas do Tesouro da Harmonização, porque elas entendem sobre isso, é porque os profissionais eles não estão atentos, eles não estão preocupados em fazer do tempo um fator bom. Eu não vejo profissional criando conteúdo falando o quanto é bom os cílios demorar, porque assim ela consegue descansar mais, porque assim a profissional consegue ter uma entrega diferenciada, o porquê que ela demora. Não vejo profissionais justificando o porquê um trabalho demora. Então, para a cliente que está ali, acaba sendo algo extremamente absurdo porque não tem justificativa. É algo que aparentemente não tem justificativa para se demorar tanto tempo. Então a gente vai conversar hoje sobre fatores onde é importante você se atentar para não perder tempo no procedimento, porque demorar é diferente de perder tempo. Então a gente vai trabalhar sobre esses fatores, mas é importante você ter consciência que se você acredita que hoje perde clientes por demorar, na verdade, você não está fazendo com que essa cliente visualize o porquê você demora. O porquê a sua entrega é diferenciada ao ser baseada na qualidade e não no tempo. Então, a sua cliente, ela vai comprar a sua ideia. Se você vende para a cliente que a melhor ideia é um cílios mais rápido, essa é a ideia que ela vai comprar e esse é o cliente que você vai atrair. Se você vende para a sua cliente uma ideia igual eu fiz inicialmente,
de que os cílios ele demorava porque era uma hora de arte, porque era um trabalho muito minucioso, porque a minha entrega era diferenciada, porque aquele era um momento de relaxamento, a sua cliente ela também vai comprar a sua ideia. Então não existe o certo ou errado, existe aquilo que você se sente melhor trabalhando, aquilo que você se sente que a sua entrega está sendo bem paga, que você está honrando de fato a sua cliente e por conta disso você se sente mais confortável em vender seu trabalho dessa forma. Fez sentido até aqui? A Olga disse que ela sempre explica para as clientes o porquê demora 3 horas no procedimento. E é bacana, Olga, além de explicar, você mostrar constantemente na sua comunicação o como você traça o seu mapping, como funciona o seu isolamento, o porquê que você não faz uns cílios de forma rápida, porque pode grudar um no outro, porque pode não ficar 100% preenchido e daí ele vai durar menos. Então, mostrar na sua criação de conteúdo o porquê você está firmando e defendendo aquilo que você acredita, porque que você está afirmando que você faz dessa forma também é importante. Porque eu me lembro no começo, as pessoas não sabiam o que era volume russo, elas não sabiam nem o que era fio a fio. Na época todo mundo era acostumado com o tufo, porque eu fazia tufo também. Então quando eu comecei a fazer a extensão de cílios, elas achavam que eu demorava porque eu era iniciante, porque eu não tinha experiência. Então eu tive que fazer um processo de conscientização entre as minhas clientes de que não é porque eu era iniciante somente, mas é porque realmente era um trabalho demorado. Assim como uma luzes pode demorar até 8 horas para ser entregue, a extensão de cílios é um trabalho extremamente minucioso, é para mulheres que realmente se importam com a saúde do fio, para que realmente buscam um trabalho de excelência. A Carol disse: Rafa, eu tenho uma cliente que tem crise de pânico quando eu levo mais tempo. Eu não sei como lidar com ela. Me afeta muito quando ela começa a ficar inquieta porque está demorando. Cara, você tem que se perguntar como você pode fazer para tornar a experiência dessa cliente o menos ansiosa possível. Então, o que faz um ambiente deixar uma pessoa mais ansiosa? Um ambiente onde tem muitas pessoas circulando ao mesmo tempo, tem mais pessoas falando ao mesmo tempo. Como que é a música desse ambiente? Como que é o cheiro desse ambiente? Tem algo, uma almofada que seja, para que ela possa abraçar e esconder o umbigo dela? Pessoas que têm essa ansiedade, elas se sentem muito mais desconfortáveis quando ela tem o umbigo exposto. A posição da sua maca, ela está numa posição virada para a porta, psicologicamente ela também vai se sentir mais confortável com a maca virada para a porta, porque inconscientemente a gente está numa posição de fuga, então ela se sente mais confortável. Como que você fala com essa cliente durante o procedimento? Para ela é muito importante que você relate o que você está fazendo. Então, olha, agora eu vou passar uma espuminha, eu vou higienizar os seus cílios, você pode fechar. Agora eu vou enxaguar. Agora eu vou colocar o protetor. Agora eu estou traçando o mapping dos seus cílios. Agora eu comecei a isolar. Deu um tempinho, olha, eu terminei já o cantinho externo dos seus cílios, agora eu vou começar o meio. Para essas pessoas é muito mais confortável saber onde você está, como você está trabalhando. E com o tempo ela vai acostumar, mas esses são pequenos detalhes que você precisa ter esse cuidado, ser mais humana e prestar mais atenção com ela. As minhas dormem até, a Samara disse. E se eu terminar antes de 2 horas, elas pensam que não ficou bem feito. Olha, a Samara já está com um posicionamento bem bacana diante das clientes dela. A Paula disse para Carolina: você já tentou fazer uma pausa para ela poder sentar e tomar uma água? Tenho que fazer isso para a minha também. Olha só que interessante, um atendimento mais humanizado de fato, né? E é isso que eu priorizo também para as minhas alunas. Às vezes a gente está muito nessa onda de querer ser muito rápida para poder faturar, mas e essa cliente que quer um trabalho muito bem feito e tem essa dificuldade? Porque, gente, na maioria das vezes não é porque a cliente é chata. Para ela realmente é um processo difícil. E como você acolhe essa cliente, com certeza é um grande fator de fidelização.
Então, às vezes, ela precisa sentar um pouquinho, tomar uma água. A Clara também está relatando que tem uma cliente assim. Ela coloca uma música mais calma, fala mais baixo. Também coloca um protetor de cada vez e ajuda muito. A Fátima diz que faz um olho primeiro. Ela senta, responde um celular, depois faz o outro, dá muito certo. Olha só que interessante. A Fátima, ela trabalha de forma diferente da minha. Eu me sinto muito mais rápida quando eu trabalho os dois olhos ao mesmo tempo, até por conta da harmonização. Isso me dá o direito de falar que a Fátima está errada de forma alguma. É importante que a gente tenha clareza do que funciona pra gente, do que é melhor pra nossa cliente, certo? A Sandra disse que ela não consegue trabalhar os dois olhos juntos. Ela faz separado, um depois do outro. Será que isso pode interferir no tempo de procedimento? Sandra, normalmente isso influencia sim no tempo do procedimento, porque pensem comigo. Eu apliquei aqui o protetor, tenho os dois olhos da minha cliente. Eu separo aqui de um lado. No que eu separo de um lado e aplico, eu já vou do outro lado e aplico no mesmo lugar. Então eu trabalho dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Quando eu trabalho um olho de cada vez, existe uma tendência maior a causar algum stick, então eu tenho que prestar mais atenção na quantidade de cola, no meu isolamento, no acelerador de secagem que eu estou usando. Então, até para cliente, psicologicamente, acaba sendo mais rápido quando a gente trabalha os dois olhos ao mesmo tempo. Mas se para você funciona dessa forma, você tem um tempo legal, tá tudo bem. Não precisa se sentir errada por isso. Isso é algo mais pessoal, certo? Então, entrando agora, como eu expliquei, em fatores que vão fazer com que você perca tempo. Não é sobre ser mais rápida, é sobre não perder tempo de forma desnecessária. Combinado? Então, a gente pode trazer aqui o fator da higienização. Eu percebo que tem muitas lashes que perdem muito tempo quando se trata da higienização, porque passam a aplicar vários processos, vários passo a passos nos cílios. Então, primeiro higieniza com a espuma, depois tem que passar um primer, depois tem que passar um pré-tratamento, depois tem que passar... Então, vários protocolos na higienização também faz com que você perca tempo. O ideal é que, e mais prático, é que você higienize com uma espuma de higienização, pode ser uma própria para cílios das marcas que a gente encontra no mercado, ou a própria água micelar, que eu também gosto de utilizar, e se necessário, se for um fio grosso, brilhante, um fio reto, você acaba aplicando ali o primer durante o procedimento. Porém, esses excessos de passo a passo é um fator que faz com que você perca tempo. Outro fator importante para você se atentar, que é um detalhe muito simples, mas eu percebo que muitas ainda falham nesse quesito, é no sentido da organização do carrinho. Você deixar tudo preparado entre uma cliente e outra, colocar o seu material sempre no mesmo lugar, separar as caixinhas de cílios já por tamanhos, caso acabe uma durante o procedimento, você já sabe onde essa caixinha está e dessa forma você consegue não perder tempo durante o procedimento. A Ana Cláudia disse que ela para esticar as costas por conta da hérnia, coloca a almofada. Hoje todas as minhas clientes gostam do meu atendimento e não reclamam do tempo. Olha só que bacana esse feedback. Eu gostaria muito de conseguir trabalhar os dois olhos juntos. Valéria, é tudo uma questão de adaptação. Provavelmente para você vai ser desafiador no início, porque você deve ter aprendido a trabalhar um olho de cada vez. Mais uma sugestão que eu trago para você. Para trabalhar os dois olhos juntos, a gente nunca fica posicionada totalmente atrás da cliente. A cabeça da cliente está aqui e a gente fica aqui. A gente sempre vai ficar direcionada um pouquinho mais para a sua direita. Então, a cabeça da cliente ela vai ficar mais nessa posição aqui, ó. Por quê? Dessa forma, eu consigo trabalhar tranquilamente o olho esquerdo dela e tranquilamente o olho direito. Eu consigo posicionar as minhas pinças sem ficar com essa sensação aqui, ó, de ter que ficar levantando o ombro.
Para trabalhar com os dois óleos ao mesmo tempo, não necessariamente você precisa agora no início aplicar um de um lado, um do outro. Você pode aplicar um no final, um no meio, um no início e do outro lado fazer a mesma coisa. E você vai sentindo como é o seu processo, pergunta para a cliente como ela se sentiu de fazer dessa forma. Então, no começo, acaba sendo um pouco desafiador, porque você está habituada a não fazer dessa forma. Então, faça o teste, experimente fazer os dois ao mesmo tempo, perceba com o passar se vai reduzir, como a cliente, se ela se sente mais confortável. E eu, particularmente, sinto que dessa forma eu ganho muito mais tempo. Aí, Esté? Disse que hoje eu faço os dois olhos ao mesmo tempo, mas clientes que têm problemas de coluna e gestantes, eu opto por fazer um olho de cada vez. E antes de iniciar o último olho, pergunto se querem levantar um pouco. Tudo bem. A maca que vocês usam também é muito importante, meninas, não se esqueçam. Essas marcas que possuem esse formato mais ergonômetro, acredito que se diga dessa forma, elas são muito mais confortáveis, isso é indiscutível. Mas se nesse momento você não tem condições de investir numa maca, sua maca é reta, invista naqueles triângulos para a cliente colocar a perna, para que ela não fique com a coluna totalmente reta. Então isso gera um conforto maior. A Kelly disse que ela perdia muito tempo com a falta de organização nos materiais. Agora eu deixo tudo prontinho. E busquem sempre deixar o máximo de coisas, o que vocês usam com frequência, exposto. Evite deixar em gaveta, porque também tem essa questão de abre a gaveta, pega, põe de volta. Então, se você puder, na parte superior do carrinho, já deixa ali o seu algodão, o bastãozinho, os produtos que você vai utilizar, isso vai fazer com que você ganhe tempo também. A Valéria disse que no curso que ela fez, ela aprendeu os dois juntos, mas não se adaptou. Ela vai começar a treinar, fazer de outra forma. A Dani disse que ela sente que quando faz os dois ao mesmo tempo, ela se perde e demora mais. Quando eu faço um e depois o outro, consigo cronometrar e fazer no tempo certinho. Muito bem, Dani, é importante ter clareza do que é melhor para você. Faço os dois ao mesmo tempo. Às vezes acho que o meu direcionamento de um olho fica mais deitado que o outro. Não sei aonde posso melhorar, fico meio perdida. Ana, normalmente o direcionamento, quem tem dificuldade com direcionamento, está muito ligado com o direcionamento do olho esquerdo, provavelmente. O que a gente tem que pensar quando sentindo direcionamento? O nosso cílios, ele tem que seguir um formato de arco-íris. O que é isso? Canto externo eu vou direcionar para fora, o meio para frente e o interno para dentro. Normalmente, o que acontece com as lashes? Quando elas vão isolar os cílios aqui do lado esquerdo, elas isolam com a pinça ou para cá ou para frente. E aí, quando vai acoplar o fio, a gente tende a acoplar para onde a pinça também está direcionando. Então, se atente se do lado esquerdo você está, de fato, direcionando a sua pinça para a direção que você tem que acoplar. Porque se você vai acoplar aqui nesse cantinho interno e você direciona a pinça para cá, que é o que muitas lashes fazem, vai acabar que os seus cílios ele também vai ficar para essa direção. Se atente também a como você está traçando o seu mapping. Se você traça o seu mapping todo reto, eu vejo lash que traça o mapping todo assim, todo reto para frente. Isso vai te confundir no seu direcionamento também. Então, na hora de traçar o seu mapping, sempre canto externo traçado para fora, canto interno traçado para dentro, o meio e as demais partes você vai como se fosse fechando uma caixa, fazendo isso aqui, ó, um arco-íris, literalmente. Então, você vai fechar ele assim, ó, sempre direcionando. Isso vai auxiliar bastante na hora da sua acoplagem também. Rafa, você pode mostrar como você organiza o seu carrinho? No meu carrinho tem uma caixa organizadora e ela tem duas divisórias, é um acrílico. Em um lado eu coloco
o pet, do outro lado eu coloco o bastãozinho do lip gloss que eu uso para higienização e também os microbrushes. Eu tenho uma caixinha, nessa caixinha ficam as minhas pinças e dentro da gaveta fica o potinho com a cola. Em cima do carrinho fica o algodão, o primer que eu uso, o nano, todas essas coisas, as escovinhas, tudo que eu uso com mais frequência, elas ficam em cima. A escovinha fica num potinho também. E o restante dos descartáveis dentro do acrílico. O que você pode fazer também? Um saquinho. E dentro desse saquinho você já coloca o que você vai utilizar. Então dentro do saquinho você pode colocar o pet, um bastãozinho de higienização, uma escovinha e você separa tudo por saquinho. Para cada cliente você já tem o saquinho que você vai utilizar nela, então fica mais fácil. A Ana perguntou, o que você acha de fazer os dois óleos ao mesmo tempo, seguindo colocando um do lado do outro? Ana, eu trabalho com os dois ao mesmo tempo, mas eu não vou colocando um do lado do outro, eu distribuo. Então, normalmente eu começo pelo meio, então eu vou jogando no meio um de cada lado, mas não um do ladinho do outro. Então eu coloco um no meio, um mais no externo, um mais no externo, e o canto interno normalmente eu deixo pro final. Essa parte de canto interno, tem gente que prefere começar por ele. Eu deixo ele pelo final, porque o canto interno é onde ele vai cair mais rápido, é onde a cliente já vai esfregar ali, é onde tende a cair mais rápido. Então, às vezes, a gente fica ali 20 minutos, meia hora no canto interno, capricha no canto interno, sendo que é onde vai cair mais rápido. Então, eu prefiro deixar ele pro final, porque se ficar algum outro faltando, não vai ter problema. Para mim é mais importante essa parte do meio pro externo, onde vai aparecer mais. Antes eu levava 3 horas, hoje levo 2 horas e meia, faço os dois juntos e só consigo trabalhar com top line, sinto que isso leva tempo. Uma dica que me ajudou muito foi sempre começar pelo início. Ó, acabei de mencionar, para Thaíris foi mais fácil começar pelo início. Então percebe que é muito importante você ir se conhecendo. Então a gente já falou sobre a higienização, a gente já falou sobre a organização do carrinho. Aceleradores de secagem, colas que secam mais rápido, colas que secam realmente no tempo que você precisa. Um ponto que me fazia perder muito tempo no volume russo, porque na época nem existiam os aceleradores de secagem, era que eu tinha que esperar para soltar o fio, senão causava o famoso stick. Depois que eu passei a utilizar o acelerador de secagem, usar uma cola com uma secagem com uma viscosidade mais fina, isso também acelerou o meu procedimento, tornou ele mais fácil, porque dessa forma eu não tinha que soltar o fio com muita rapidez. Outro ponto muito importante, ficar escovando os cílios durante o procedimento. Isso, além de atrapalhar na sua retenção, faz com que você perca tempo. Cílios a gente penteia no final do procedimento, não é para ficar penteando toda hora durante o procedimento. Isso pode fazer com que a base se levante, além de fazer com que você perca tempo. Então esse é um ponto muito importante também que você deve se atentar. Tem lash que é viciado em ficar penteando. Pentear não vai direcionar o seu fio com mais facilidade. O que vai direcionar é isolar, como eu expliquei, já isolar direcionando para onde o fio está indo e acoplar o fio de forma correta. Não adianta depois ficar tentando fingir um direcionamento com a escovinha, que a tendência é que o fio depois volte para o lugar. A Ana perguntou, para quem faz seguindo, você recomenda mais recomeçar no canto interno para o externo ou do externo para o interno? Para mim, do externo para o interno. Como eu mencionei, o canto interno, às vezes a gente se dedica muito tempo nele, sendo que é onde vai cair mais rápido. Então, para mim, essa parte do meio para o externo ela é mais importante. O que você acha de fazer a higienização com cotonete? O cotonete, Yasmin, ele não vai conseguir penetrar entre os fios. A estrutura dele é mais rígida, né? Então, eu prefiro fazer a higienização com o bastãozinho de boca, porque se você notar, ele tem um veludo na ponta. Aquele veludo ajuda a entrar melhor entre os fios, principalmente nas manutenções. Realmente, depois que eu parei de ficar escovando eu acelerei e minha retenção melhorou.
Olha só que pequeno detalhe. Às vezes é um detalhe que passa desapercebido durante o procedimento, mas mudar esse pequeno detalhe já faz diferença na nossa retenção e faz muita diferença no nosso tempo também. Perguntaram sobre o acelerador e cola que eu recomendo. A gente já sabe que cola é algo muito pessoal, vai depender muito de cada uma, mas a Cherry tem colas muito boas, a Aisha, a Eau Claire também tem excelentes opções, e de acelerador, a João da Beleza, a Cherry também tem, e a Aisha tem uma ótima opção que é o Speed Fix, eu gosto bastante. A Duda disse que ela tem muita dificuldade no canto externo. Tem alguma dica para preenchimento no canto externo? Tenho, Duda. Normalmente, a gente sente dificuldade no canto externo por conta da posição que a gente fica durante o atendimento. Então, é muito importante que durante o atendimento, a cabeça da cliente, ela fique direcionada na frente do teu seio esquerdo. Então, a cabeça da cliente, ela vai ficar aqui. Você não vai trabalhar dessa forma, você vai trabalhar dessa forma aqui. Isso é importante. Porque quando você vai direcionar, principalmente aqui do lado esquerdo, vai ficar muito mais fácil entrar com a sua pinça. Canto externo, gente, é sempre pinça reta. A pinça curva, ela vai dificultar o seu procedimento. Então, canto externo, sempre com pinça reta, principalmente aqui do lado esquerdo, a gente sempre vai entrar com ela direcionada para o nariz e depois a gente vai girar o pulso. Então, o cílio está aqui, a gente vai fazer esse movimento. Eu pego ele assim e depois eu giro a pinça assim. Vai ficar muito mais fácil e a tendência é que você não perca esse fio também, tá? É melhor a placa em cima da maca ou na mão? Sempre na maca, Brenda. Por quê? Quando eu coloco na mão, olha o quanto de movimento eu vou ter que fazer. Primeiro que eu não vou conseguir isolar utilizando as duas pinças, certo? Então, e pra mim é muito importante isolar utilizando as duas pinças. Além de fazer um isolamento muito melhor, eu consigo mais agilidade nesse processo. Então, quando eu tô com a plaquinha, a minha tendência é fazer o quê? Eu viro o meu pulso, fora o movimento repetitivo, né, fadinhas? Ficar o dia todo fazendo esse movimento de virar o pulso não é legal. A gente tem que trabalhar, escutem uma profissional que está na área há 10 anos e nunca perdeu um dia de atendimento porque ficou travada. É muito importante que a nossa postura, ela alcance a cabeça da cliente. Então, a gente sempre pede para a cliente levantar até encostar a cabeça no nosso peito, para que a gente não fique assim, tentando alcançar ela. E quanto menos movimentos você fizer, melhor. Então, evitar ficar dobrando o pulso, erguendo o cotovelo. Tem lash que para aplicar do lado esquerdo, ergue o cotovelo, ergue o ombro junto. A gente sempre vai trabalhar cotovelinhos junto ao corpo, ombros relaxados. Vou evitar ficar mexendo o meu tronco. Então, o que eu vou fazer? Minha plaquinha vai estar ali na maca, isolo o meu fio aqui, pego o fiozinho na plaquinha, passo e colo. Eu vou fazer sempre esse movimento aqui, ó, isolei, pego, grudo, pego, grudo. Se eu coloco na mão, olha o processo que eu tenho que fazer. Dobra pulso, tira, volta com a mão para isolar, passa na cola, às vezes a cola tá até no anel no dedo. Então, olha o tanto de processos que eu tenho que fazer. É muito mais fácil trabalhar com a plaquinha do lado, ok? Eu fico escovando. Não pode? Não pode, Fátima. Além de interferir na sua retenção, faz com que você perca tempo. A Ana disse... A Espaço Beleza disse que não imaginou que escovar atrapalhava na retenção. Olha só quanta coisa bacana a gente já tá aprendendo, né? Por isso que vocês precisam estar dentro das minhas turmas. Você nem imagina o que acontece lá dentro. Dia 27 de setembro tem a abertura do Tesouro da Harmonização e eu vou esperar vocês lá. A Ana disse, antes, quando eu fazia sem ser seguido, nunca conseguia preencher 100%, pelo menos não um tempo até umas 3 horas. Você usa cola no anel? Não, Adriana, eu uso a cola dentro daquelas florzinhas que tem vários furinhos,
Mas não é aquela florzinha que é larga, é uma pequenininha que tem 2 espaços e vários risquinhos. Essa aqui, ó, eu vou mostrar pra você. Eu gosto dela principalmente porque eu trabalho com efeito molhado. Quem é aluna do curso de efeito molhado vai saber. Essa daqui, ó. Essa daqui. A Mayara perguntou: o que você acha de usar soro fisiológico após finalizar o procedimento para cristalizar a cola e também para evitar alguma reação alérgica? Vi uma Leste falando sobre isso, fiquei na dúvida. Mas o meu procedimento hoje, ele é baseado, a minha retenção, ela é baseada em uma excelente acoplagem, um excelente isolamento. Tudo que vem fora isso, eu não tenho o hábito de utilizar. Por quê? Eu defendo que hoje está sendo utilizado um excesso de produtos com a promessa da retenção. A retenção perfeita, ela não precisa de muito. Retenção perfeita é uma excelente higienização, você lavar muito bem os cílios da sua cliente, você acoplar muito bem os seus cílios, ter as mãos apoiadas de forma correta, isolar de forma correta, posicionar a pinça para que ela encaixe esse fio de forma correta. É isso que vai garantir uma excelente retenção. Do restante, ainda mais a questão do soro, porque ele pode causar um ressecamento, do restante a gente tem fatores que vão auxiliar e muitas das vezes enganar a nossa retenção. Quantas clientes às vezes voltam que os cílios ele até tá acoplado, mas tá lá na frente com a base solta, ele tá pendurada por um fiozinho assim. Então, esses protocolos, eles acabam até auxiliando e enganando uma falsa acoplagem muitas das vezes. Mas, como eu sempre defendo, a gente faz o que dá certo pra gente, certo? Pra Rafaela, dá certo trabalhar com uma excelente acoplagem. E outro fator importante é que nós estamos vendo cada vez mais clientes com irritação nos olhos, cada vez mais clientes com descamação, e um dos motivos é esse excesso de produtos que tem se utilizado sem necessidade. A Sandra disse: Rafa, eu trabalho com a plaquinha de fios na maca e o anel no dedo, o que você acha? Começa a usar essa florzinha aqui, Sandra. Você pega uma fita dupla face, aquela 3M, ou a própria fitinha que você usa na pálpebra, faz um rolinho, coloca ela na plaquinha e gruda em cima, ele vai ficar assim, ó. Aí você tira o fio, já passa aqui na cola e já gruda. Você vai economizar meia hora no seu procedimento. Escreve aí, depois você me conta. O que você acha? O que você usa para fazer higienização nas clientes? Estou usando água micelar. Eu uso água micelar também, Fátima. Eu vou testar o da Cherry agora, que eu achei o cheiro dele muito bom. A Fernanda disse: o soro, na verdade, é para diminuir a irritação. Só não entendi se o uso que ela quer fazer é antes ou depois do procedimento. Higienizar, enxaguar com o soro depois do procedimento, Fernanda. Sinceramente, eu não vejo muita necessidade, mas como eu disse, a gente tem que estar buscando o que faz mais sentido pra gente. Você usa primer? Se sim, todas as clientes e qual marca? Eu uso primer só em cliente que tem os cílios muito reto ou fio extremamente grosso, por exemplo. Nesses casos, atualmente eu estou usando da Cherry. O que você acha de passar o Flash Cure, colocar o Nanomister para cristalizar e só depois disso secar com o ventilador? Gente, eu sou a pior pessoa do mundo para vocês ficarem me perguntando essas coisas, porque na maioria das vezes eu não uso. O meu procedimento é higienização, em alguns casos uso primer e só. Se a cliente relata que ela vai lavar o cabelo, ou alguma coisa, eu até passo um finalizador, mas eu não sou a melhor pessoa para conversar sobre isso com vocês,
porque o meu protocolo ele é super básico mesmo, tá? Como eu expliquei, a minha retenção ela se dá por conta da minha acoplagem, que é muito boa, e o meu procedimento que é feito com calma. Do restante, gente, eu não costumo aderir esses processos que ficam conhecidos hoje no mercado. Qual o valor que vai ser seu curso? Rafa, queria tentar comprar esse mês. Tem fada do alto nível aqui? Cassimeone. Desculpa se a pronúncia estiver errada. Mas vocês podem dizer para a Cassi se vale a pena? Tá dentro do Tesouro da Harmonização? Tem fada do alto nível aqui? Fala para ela se vale a pena. O que a gente encontra lá? O Tesouro da Harmonização, gente, ele é um curso que, além de técnica, vocês vão aprender sobre harmonização. Lá dentro tem curso prático sobre volume russo, efeito molhado, tem demonstração prática de todos os detalhes que eu estou trazendo. Tem criação de conteúdo, posicionamento, captação de clientes, scripts de venda. É o curso mais completo para as lashes que querem ser vistas pelas clientes com autoridade e excelência. Agora, no dia 27, ele vai estar sendo lançado por R$ 1.299, mas quem estiver na lista VIP, o link está lá na minha bio, a lista de espera do Tesouro da Harmonização, vai conseguir comprar com um voucher de R$ 500 de desconto. Então, esse curso vai sair para você por R$ 1.800 parcelado em 12 vezes. E as 10 primeiras vão adquirir sem juros, tá? Vale muito a pena. Olha lá a Tati falando, super, se você quiser transformar sua vida e facilitar sua profissão, vale. Vale muito a pena, muito mais que técnica. Super, muito mais que um curso. As fadas do alto nível já estão respondendo pra mim. O bom dessas meninas, gente, que nem precisa ficar fazendo pitch durante live. Elas já fazem por mim. A Ana disse, eu amei o curso de harmonização, mas é tanta informação que eu nunca tenho tempo de trabalhar tudo que fala no curso, mas é excelente. Ana, o que é importante? Que você trabalhe por partes. Sempre que a gente aprende algo novo, não só a harmonização, mas tudo que a gente vai aprender e vai colocar em prática, é muito importante que a gente trabalhe por partes. Então, no caso da harmonização, o que eu sempre aconselho? Primeiro, coloca só o mapping em prática. A gente aprende lá no curso 3 mappings, certo? Então, coloca só o mapping em prática. Então, eu vou analisar se o olho da minha cliente é padrão, pequeno ou grande e vou identificar se vai ser o Mona Lisa, o Pietal ou o Vênus. Comecei a colocar o mapping em prática, já senti uma ótima diferença nos meus resultados. Agora, eu vou começar a implementar as medidas. Então, eu vou começar a medir se o olho ele é largo, se o olho ele é curto. Eu vou começar a analisar o distanciamento de pálpebra da minha cliente. Comecei a colocar em prática, senti a diferença, vou começar a implementar as curvaturas. Então, não precisa ser adicionado tudo de uma vez, mas é importante que seja feito um passo a passo. Você não vai chegar uma hora que uma pessoa na sua cidade vai começar a colocar em prática e daí você vai ficar, poxa, eu tinha lá o curso, por que eu não coloquei em prática antes? Você quer uma coisa melhor para tirar a gente da zona de conforto? É alguém na nossa cidade começar a fazer alguma coisa que a gente tinha vontade de fazer e não fez. Então, não vai colocar em prática? Não se preocupa não. Uma hora vem uma concorrente e coloca em prática no seu lugar. Vai estar muito em conta, por isso que você não pode perder. Além de 1 ano de acompanhamento comigo, tá? Tem encontros mensais e esses encontros, gente, se vocês acham que essas lives aqui são boas, vocês não imaginam o que acontece no encontro com uma fada do alto nível. A Lorena perguntou sobre a florzinha, ela ajuda a conservar a cola? Ajuda em muito! Normalmente eu coloco 3 gotinhas juntas aqui no buraquinho e duro o procedimento inteirinho. Não costumo trocar, a não sei que seja uma aplicação de volume russo, que daí eu demoro 3 horas, aí eu faço uma troca só durante o procedimento. Mas dura muito, pode pegar sem medo que você vai me dar esse feedback depois.
Rafa, fala sobre manutenções no curso de harmonização? A gente fala sim, Kai, e eu vou te ensinar a aplicar um protocolo correto para educar suas clientes sobre os limites de manutenção. Inclusive, eu já tive aluna no último mês que compartilhou que teve um faturamento de R$2.000 a mais só por corrigir os protocolos de manutenção. Não fazer mais trocas infinitas. A Ana perguntou onde costuma ser os encontros. A gente faz esses encontros pelo Zoom. Eu agendo as datas tudo antes para que todo mundo consiga se programar e depois esses encontros ficam salvos dentro da plataforma. Inclusive as lives que acontecem aqui no Instagram, as fadas do alto nível têm acesso também. Não fica disponível para vocês, somente algumas, mas eu sempre carrego as lives lá para elas também. A Mayara perguntou se eu dou curso de volume russo. Dentro do Tesouro da Harmonização tem um curso completo de volume russo, Mai, com gravação profissional, com todos os detalhes, inclusive uma modelo ao vivo, onde eu faço uma aplicação 100%. É uma aula cheia de detalhes. Tesouro da Harmonização tem solução para tudo, é literalmente para harmonizar a sua vida profissional. Não é sobre a harmonização do olhar da cliente, é sobre harmonizar a sua vida profissional. Dando continuidade no nosso conteúdo sobre como não perder tempo, sobre os ângulos da pinça, não mexer as fitas toda hora, eu quero falar sobre isso também. Onde consigo desconto pela próxima turma? Steph, finalizando a aula, você vai lá no link que está na minha bio, vai estar escrito O Tesouro da Harmonização, lista de espera. Você vai clicar nesse link, vai aparecer uma página com as informações do curso. Você pode clicar em qualquer botão que vai te direcionar para uma lista VIP. No dia 27 de setembro, às 8 da noite, fique atenta dentro da lista VIP. O link de vendas vai ser solto dentro dessa lista e as 10 primeiras vão poder comprar com parcelamento sem juros. Então, é muito importante que você esteja na lista para conseguir esse benefício. Combinado? Sempre eu solto o link nos meus stories também. Lembrando que as vagas são limitadas. Eu reduzi as vagas para a abertura da próxima turma. Então, acabou as vagas, é só no que vem. E eu não quero que você tenha que esperar no que vem. Não mexer a fita toda hora. Por que isso é muito importante? Quando a gente coloca a nossa fitinha na pálpebra, eu percebo que muitas lashes têm o hábito de colocar a fitinha aqui no meio. Coloca uma fitinha aqui no meio e levanta. O que é a forma mais prática para você trabalhar? Cantinho interno, eu gosto muito de utilizar o meu dedinho para puxar. Fica muito mais fácil, eu não tenho que ficar mexendo na fita. E a fita, você vai pegar um pedacinho, vai rasgar no meio. Vai colocar um pedacinho no canto externo e um pedacinho no canto interno. Dessa forma, você vai levantar o olho todo. Porque quando a gente gruda a fitinha só no meio, a gente levanta o meio e as extremidades caem. E daí, quando chega no canto externo ou interno, o que a gente quer fazer? Tirar a fitinha e puxar para fora, por exemplo. Não precisa. Quando você coloca a fitinha já de forma correta, uma fitinha no final, uma fitinha no meio, e quando eu vou trabalhar os cantinhos internos, eu uso o meu próprio dedinho para fazer esse movimento aqui. E conseguir separar sempre com a pinça reta, extremidades é sempre com a pinça reta, eu consigo separar com mais facilidade e não ficar perdendo tanto tempo movimentando as fitinhas. Então, o básico, hoje eu percebo que muitas lashes elas passam desapercebido pelo básico, não sabe posicionar a mão, não sabe o ângulo de pinça, não sabe como direcionar o fio. Isso faz com que a gente perca tempo. Então, esses detalhes que são do arroz e feijão, o básico, muito bem feito, deixam o seu procedimento muito mais sofisticado, deixa o seu procedimento com uma retenção muito maior. A Fátima perguntou, fala um pouco sobre como dar curso, já tenho meu curso pronto, estou com dificuldade de vender. A gente vai falar sobre isso uma outra hora, Fátima. Outra hora a gente fala sobre isso. Mas curso está muito mais ligado sobre o quanto você serve a sua audiência. Talvez você não está conseguindo vender o seu curso porque você não despertou desejo por viver uma vida que uma lash designer vive e você não despertou desejo
Porque você não serviu a sua audiência com uma informação preciosa. Você não auxiliou ninguém no direct, você não compartilha dicas nos seus stories, nos seus feeds. Então, como que você espera que as pessoas comprem de você se você não mostra para elas que você tem conteúdo para ensinar? Basicamente, é o que eu estou fazendo aqui com você nesse exato minuto. Você iria querer comprar um curso meu se você nunca tivesse me ouvido falar sobre nada, eu nunca tivesse servido na sua vida de alguma forma? Percebe? Então, venda é muito mais sobre quanto a gente serve o outro. E é assim com atendimento também. Fidelizar a sua cliente é o quanto você serve a sua cliente. Você honra a sua cliente. Então, hoje, quanto que você está honrando a sua audiência, as suas futuras alunas? Quanto você realmente quer que elas tenham um resultado genuíno? Porque antes da venda acontecer, precisa existir honra muito antes dela passar o cartão. Mexer muito com o corpo, a gente já conversou. E para reforçar um ponto que eu trouxe no início, antes da gente encerrar. Quem vende técnica rápida sabe o porquê vende. E quem vende uma técnica mais demorada, na maioria das vezes não. Então eu quero reforçar com você que o seu tempo nunca vai ser um problema, desde que você não permita que ele se torne um problema. Lembra que eu mencionei no início como que eu fiz para o meu tempo ele se tornar o meu diferencial? As pessoas gostavam de ser atendidas por mim justamente porque eu demorava. Mas eu só criei esse nível de consciência nelas compartilhando o porquê eu trabalhava dessa forma, o porquê eu defendia esse formato de entrega e mostrar principalmente o porquê era demorado. Então o seu tempo, ele não vai ser um problema. Se hoje você está começando, ou se hoje você simplesmente demora, porque a sua entrega é um pouco mais demorada, não tem problema nenhum. Você vai atrair clientes interessadas justamente no seu trabalho do jeitinho que ele é. Mas para isso acontecer, a cliente precisa conhecer o seu trabalho. Ela precisa entender o porquê você faz dessa forma. A Sandra pediu para repetir. Quem trabalha com técnica rápida não tem vergonha de se posicionar dessa forma e entende o porquê trabalha com técnica rápida e faz questão de vender isso para cliente. Por que quem trabalha com técnica demorada sente culpa, tem vergonha? O posicionamento é o mesmo. Defenda aquilo que você trabalha, defenda aquilo que você acredita e você vai notar o como a sua cliente, a sua audiência vai passar a ser mais qualificada. Eu estou no mercado de cílios já há quase 10 anos. Imagine se por um momento, mesmo com tanta experiência técnica, eu tivesse me sentido culpada por ainda melhorar, por ainda fazer volume russo, por ainda acreditar que a minha cliente ela merece uma entrega diferenciada. Provavelmente eu teria me perdido no mercado, eu não estaria conversando aqui com você hoje. Mas o que me fez ocupar um espaço no mercado, o que me posicionou, o que me permite ter a minha técnica mais barata do catálogo, custando R$320, é justamente porque eu não tenho medo e faço questão de defender aquilo que eu acredito. E você precisa, a partir de hoje, começar a fazer questão também. Amanhã eu quero que você vá até os seus stories, vá até o seu Instagram, mostre para sua cliente os produtos que você usa, mostre para sua cliente como que é o processo de uma extensão de cílios, explique para sua cliente o porquê você demora 2 horas para entregar aquele trabalho para ela. É importante que ela visualize o que você tanto promete. Porque não adianta você só falar, eu demoro 2 horas porque meu trabalho é muito bom. Mostre porque seu trabalho é muito bom. Ela quer saber. Você trabalha com mais de uma curvatura? Mostre isso a ela. Você faz uma marcação? Mostre isso a ela. Ela quer entender. A Yasmin disse que demora 2h30, 3 horas e se sente mal pelo tempo. Hoje as redes falam muito sobre o tempo. Toma cuidado também, Yasmin, com quem você está seguindo, o tipo de conteúdo que você está consumindo, porque aquilo que a gente assiste também tem influência direta na forma como a gente se sente. Então, cuidado para não acompanhar conteúdos que não estão alinhados com aquilo que você defende. E a partir de hoje,
Passe a falar do seu tempo com orgulho. Fale do seu tempo como se fosse o seu maior diferencial. O nosso diferencial não é uma coisa... Nossa, o meu, às vezes eu fico... O que eu tenho de diferencial? Nossa, eu não tenho um diferencial. O seu diferencial são as coisas simples que você faz, porém dando ênfase para ela. O seu diferencial é aquilo que você enxerga até como obrigação, mas você faz questão de dar ênfase para isso. O seu diferencial não é a vela que você acende durante o procedimento. O seu potencial é o ênfase que você dá para o significado da vela. O seu potencial não é o mapping que você faz na sua cliente. O seu diferencial é o ênfase que você dá no porquê você faz esse mapping diferenciado para sua cliente. É o que existe por trás daquilo que você faz. O seu diferencial não está numa acoplagem de excelência. O seu diferencial está no porquê você faz questão de entregar o seu trabalho dessa forma. É isso que a sua cliente precisa ver. É isso que vai fazer com que mais pessoas queiram estar na sua maca, mesmo demorando 2 horas e meia, 3 horas. Combinado? O que vocês acharam da aula de hoje? Foi um super bate-papo, acredito que deu para esclarecer pequenos tópicos simples, mas que fazem diferença no procedimento. E eu vou abrir um pouquinho aqui para perguntas, a gente já está aqui há 1 hora, nem parece. Muito obrigada pela companhia de vocês, é sempre extremamente esclarecedor e grandioso para mim estar com vocês toda terça-feira. A Sandra disse, o que eu percebo muito que o nosso maior erro é a comparação com outro profissional. E na comparação esquecemos de olhar a preciosidade do nosso trabalho, da nossa entrega. Muito bem, Sandra. Que voz serena. Obrigada, Valéria. Fico feliz que vocês tenham gostado. Eu vou abrir aqui para algumas dúvidas. Quem quiser compartilhar, fique à vontade. Que terminando aqui, eu vou lá no grupo das Fadas do Alto Nível para ver o que teve de bom hoje. Para quem não sabe, no Tesouro da Harmonização a gente também tem um grupo, onde eu estou nesse grupo todos os dias, orientando e dando assistência às minhas alunas. Você vai estar em algum congresso? Mai? Agora no dia 10, eu vou estar na Beauty Fair, no stand da Cherry. Eu vou dar, é sem custo, tá? Para apenas 18 pessoas. Então basta estar no stand às 5 horas da tarde, no dia 10, e chegar cedo para garantir o seu lugar. Eu vou falar sobre efeito molhado. Estou iniciando como leste, mas tenho fé que no próximo Tesouro da Harmonização estarei dentro, com certeza. Adriana Leite, eu vou ver o seu nome lá ainda esse ano, entre as minhas alunas. A Thaís disse que percebeu que perdeu algumas clientes esses últimos meses. Já aplicou o seu script de resgate, Thaís? É importante. Quando a gente perde cliente, é sempre importante mandar uma mensagem para entender o que aconteceu. Nesse eu estarei dentro honrando. Que incrível! Ana Cláudia, vai ser um prazer ter você como mentorada, como uma fada do alto nível. E eu já tô aqui ansiosa pelos seus resultados. Dia 27 às 8. Eu espero você para brindar comigo e receber um vídeo de boas-vindas. Fadas, eu vou encerrar a aula então. Muito obrigada. Não esqueça de, ao finalizar essa aula, entrar no link que está na bio e já entrar na lista de espera, na lista VIP, para não perder seu voucher de R$500 e o parcelamento sem juros para as 10 primeiras. Combinado? A Fabi diz, comprei o teu curso do efeito molhado e simplesmente me apaixonei. Vocês viram que o próximo curso do efeito molhado ele vai ser ao ar livre? Vocês acompanharam esse evento?
Não me identifico com um lugar onde tenho parceria, não consigo entregar o conforto audiovisual para as clientes. Seria a hora de peitar um lugar só meu? Ou como melhorar e fazer entender meu tempo? Esse é um assunto muito delicado, porque primeiro a gente precisa entender qual que é o contrato que você tem com esse lugar, há quanto tempo, qual a localização desse lugar, as suas clientes estão dispostas a se locomover para o seu lugar, você já tem consciência do quanto você gastaria para manter um lugar só seu e quanto você investiria para deixar já inicialmente esse lugar da forma que você quer. Então são perguntas que você tem que responder primeiro, isso é muito importante. Combinado? Fadas, um beijo, muito obrigada. Se fizer sentido, depois você me deixa um feedback dessa aula. Um beijo, muito obrigada e boa noite.